Bom, para começar essa noite juntos aqui, eu queria perguntar, quem aqui estava presente num culto de sábado, onde eu contei a minha história comprando uma calça jeans? Ok, poucas pessoas. Não vai dar para contar a história inteira, mas eu vou contar ela bem resumida. Eu sou um cara muito criterioso com as coisas que eu vou comprar. De forma que um dia eu fui comprar uma calça jeans no shopping, levei minha amada esposa. Eu não sei, acho que na época a gente era noivo, alguma coisa assim. A gente ficou mais ou menos umas 3 horas e meia no shopping. Eu entrei em todas as lojas do shopping Campo Grande que vendem calça jeans masculina e eu saí de lá sem nenhuma. Porque no meu entendimento, nenhuma delas era exatamente a calça que eu estava procurando. Mais recentemente, eu entrei numa outra busca daquilo que comprar. E eu estou atrás de uma mochila. Só que comprar uma mochila não é uma coisa fácil, pelo menos não para mim. Como eu disse, eu sou um cara criterioso. Então, eu tenho uma lista de requisitos que a mochila precisa atender. E não está fácil encontrar essa mochila no mercado. Até porque eu achei uma ou duas que chegam muito perto daquilo que eu queria, mas um dos critérios que é preço, elas não estavam legais. Né? Tem isso. Mas eu estava pensando na importância que uma mochila tem no meu dia a dia. A gente agora está morando um pouquinho mais longe da igreja do que a gente morava antes. E com o Lucas, o nosso filho, toda vez que a gente vai sair de casa, tem que ser algo muito bem planejado. Então, às vezes eu preciso sair de casa, eu vou para alguns lugares que eu vou ter que tomar banho lá, vou ter que levar coisas. Então, é por isso que uma mochila é muito importante para mim. E também a gente vê a mochila do nosso filho, né? Quem tem filho sabe que quando você arruma a mochila do filho, você tem que pensar nas próximas 24 horas da sua vida para não esquecer nada importante lá dentro. De fato, todos nós, eu falei de fato, eu ia parar com isso, mas todos nós precisamos carregar coisas, precisamos abandonar coisas e precisamos ser muito criteriosos naquilo que vamos fazer e na vida que vamos viver. E nessa noite, a gente vai, numa rápida reflexão, entender alguns princípios, algumas coisas que são importantes nós levarmos na nossa bagagem quando estamos falando sobre pregar o Evangelho, sobre falar do amor de Jesus para as pessoas e viver uma vida missionária. Nós ouvimos aqui durante os 3 dias da conferência que todos nós somos missionários, todos aqueles que entregaram sua vida para Jesus e são discípulos de Cristo agora vivem uma vida de missionário. Talvez seja a missão de presença que o pastor Leno falou. Você vai estar aqui, na sua casa, na sua escola, na sua faculdade, no seu emprego, mas talvez você vai ser enviado para outras coisas. Então, nessa noite eu quero falar sobre alguns princípios que a gente pode aprender na Bíblia sobre como viver essa vida missionária. E eu quero que você abra sua Bíblia no livro de Lucas, capítulo 10. Tem uma coisa muito boa, enquanto você abre sua Bíblia, tem uma coisa muito boa de pregar no 3º sábado do mês. Porque não tem ceia, não tem batismo, a gente está com pouca ênfase, quer dizer que eu tenho bastante tempo no relógio. E por isso hoje eu resolvi que nós vamos aprender 10 coisas sobre como viver uma vida missional. Mas eu prometo que o tempo vai ser o mesmo de que fossem 3. Mas eu estou dizendo isso porque caso você queira anotar quais são as 10 coisas para você não esquecer, eu acho que vai ser bem proveitoso para você, para a sua vida, e até para você meditar nessa palavra durante a sua semana. Espero que isso não tenha te assustado e que você não queira ir embora nesse exato momento. Mas vai ser legal, vai ser legal. Lucas, no capítulo 10, o título aqui, que quando a Bíblia foi feita as suas divisões, o título proposto aqui é Jesus envia 72 discípulos. Eu vou dar um rápido contexto do que estava acontecendo.
Recentemente eu preguei aqui sobre Lucas 9, uma passagem do Monte da Transfiguração. E acontece que esse capítulo de Lucas 9, Lucas 10 são muito interessantes em alguns aspectos, porque nós vemos Jesus preparando os seus discípulos, Jesus ensinando e exortando os seus discípulos a respeito da vida que ele esperava que os discípulos vivessem. E aqui então em Lucas capítulo 10, Jesus envia 72 discípulos. Ele já havia enviado os 12, mas agora ele pega 72 e envia para uma nova missão. Se você olhar o que está acontecendo um pouquinho antes, a gente vai ver que no capítulo 9 tem algumas desculpas para evitar o discipulado e o chamado de Jesus. E também Jesus nos apresenta as dificuldades que nós iremos enfrentar ao segui-lo. Como eu disse na semana retrasada, ou sei lá, um mês atrás, algo assim. Há dificuldades para aqueles que querem seguir Jesus, não é fácil. Quem quer seguir Jesus, fazer o que ele ordena, precisa tomar a sua cruz todos os dias, abrir mão de si mesmo para segui-lo. E aqui Jesus, ele apresenta algumas dessas dificuldades para esses discípulos e facilmente nós também vamos nos encaixando no grupo que continua a seguir Jesus apesar das dificuldades e naqueles que decidem então não segui-lo mais por causa disso. Talvez até o final dessa palavra você vai identificar na sua vida em qual desses grupos você está, ou até mesmo no grupo dos indecisos. Mas uma coisa que fica claro para nós quando vemos a história de Jesus, é que os discípulos, aqueles que são discípulos de Jesus, têm um privilégio de proclamar a salvação e a chegada do reino de Deus. Em um mundo que precisa desesperadamente dessa mensagem, de tudo aquilo que os discípulos têm a dizer. Se tem uma coisa que esse mundo precisa, meu amigo, minha irmã, meu irmão, é daquilo que você tem. E isso é um privilégio para nós. Viver a missão, viver o envio de Jesus, viver aquilo que Jesus tem proposto para nós é um privilégio, porque esse mundo precisa exatamente daquilo que nós temos. Então, Jesus envia esses 72 discípulos e agora nós vamos ver os 10 princípios que nós podemos aprender com esse envio. A gente não vai ler tudo, porque a gente vai ler, na verdade a gente vai ler tudo, mas em blocos, para não fazer a leitura corrida dos 20 versículos. Mas o primeiro princípio que nós podemos aprender é que não se faz missões sozinho. Então, está projetado aqui o título, caso você queira anotar. O versículo 1 de Lucas 10 diz assim, acompanha comigo aí na sua Bíblia. Depois disso, o Senhor designou outros 72 e os enviou 2 a 2 adiante dele, a todas as cidades e lugares para onde ele estava prestes a ir. Então, o primeiro princípio que nós iremos aprender é que não se faz missões sozinho. Jesus enviou os discípulos 2 a 2. A jornada de partilhar o evangelho, de viver a vida de discípulos de Jesus, ela não foi feita para ser vivida sozinho. Por mais que nós cantemos a música aqui, né, do Marco Teles, que a gente vai até sozinho, não quer dizer, essa música tem um contexto, não quer dizer que deva ser assim. Pode ser assim, mas não quer dizer que deva ser assim. Primeiro, que quando Jesus envia esses discípulos 2 a 2, ele está cumprindo algo que a gente vê lá no Antigo Testamento, de que era necessário que houvesse 2 testemunhas para que comprovassem um fato. Então, ao enviar os discípulos para uma missão de proclamação do Evangelho e de cura, Jesus envia os 2 a 2, porque um poderia testemunhar a respeito daquilo que eles ouviram, das pessoas que queriam receber a mensagem do Evangelho ou daquelas que iriam recusar. E isso acabou se tornando um padrão na igreja primitiva. Você pode ver em Atos, Pedro e João andando juntos, Paulo e Silas, Paulo e Barnabé, acabou que se tornou um padrão comum de formas de envio de discípulos. Na verdade, se você já participou de algum grupo de evangelismo de rua, você sabe que quando nós fazemos evangelismo de rua, sempre o aconselhamento é nunca vá sozinho, sempre andem em duplas. E o que nós podemos entender disso é que na missão é necessário ter apoio mútuo. Em Eclesiastes capítulo 4, versículo 9, a Bíblia diz: é melhor ter companhia do que estar sozinho, porque maior é a recompensa do trabalho de 2 pessoas. Se um cair, um amigo pode ajudá-lo a levantar-se,
mas pobre do homem que cai e não tem quem o ajude a levantar-se. Como isso se aplica para nós? Como isso se aplica para pessoas que entendem um chamado de Jesus para ir ao mundo, pregar o Evangelho, falar de Jesus para outras pessoas? Eu só posso fazer missões, então, se eu me casar. Eu só posso fazer missões... Se eu estiver sozinho, eu não posso falar de Jesus para alguém. Não, né? Não é isso. Mas a verdade é que acreditar no Evangelho, obedecer o ID de Jesus, é saber que nós nunca estamos sozinhos e não precisamos estar. Quando nós olhamos as famílias missionárias da nossa igreja, pessoas que abriram mão de muitas coisas aqui no conforto das suas casas e foram para outros lugares pregar o Evangelho, nós entendemos que elas não estão sozinhas, essas famílias não estão sozinhas. Por quê? Porque nós, como corpo de Cristo, temos uns aos outros para fazermos esse trabalho em conjunto. Muitas vezes há um sentimento de abandono, um sentimento de distância, principalmente quando nós analisamos a vida e contexto de muitas dessas famílias missionárias. Mas é um papel que cabe a mim e a você, entender que nós não precisamos fazer missão sozinho e nem precisamos deixar aqueles que estão na missão sozinhos também. Será que nós, como igreja, temos feito um papel legal e um papel decente no cuidado dos nossos missionários? Você sabe se o seu PGM, se o seu pequeno grupo, tem um líder de cuidado integral do missionário? São pequenas coisas que a gente pode fazer para ajudar pessoas que se sentem sozinhos na missão. Mas tratando de nós mesmos, você precisa entender que você não faz isso sozinho, você não precisa fazer isso sozinho. Nós temos uns aos outros para nos ajudar a falar de Jesus. Você vai ver que a missão ela nos reserva algumas dificuldades, ela é uma missão pesada, assim como a sugestão do tema, mas nós não precisamos passar por essas dificuldades sozinhos. Nós temos uns aos outros, temos pessoas que nos apoiam, que podem nos ajudar na missão de falar de Jesus para esse mundo. Amém? Então, não se faz missões sozinho. E uma coisa que eu quero que você reflita nesse primeiro ponto. Se você faz parte de um PGM, procure saber mais sobre o que a nossa igreja faz pelo cuidado dos missionários que estão no campo. Acho que isso vai ser muito bom para todos nós. A segunda coisa, foi rápido o primeiro, né? Foi? Eu achei também. A segunda coisa é que nós precisamos entender as necessidades através da oração. No versículo 2, a Bíblia diz assim, Jesus falando com os discípulos: a colheita é grande, mas os trabalhadores são poucos. Portanto, peçam ao Senhor da colheita que mande trabalhadores para a sua colheita. Em algumas versões, a Bíblia diz: orem ao Senhor da colheita para que mande trabalhadores. O que nós podemos entender desse versículo e do envio de Jesus desses discípulos é que a oração ela é o mais poderoso instrumento para nós levarmos adiante a causa de Cristo. Porque a oração, o relacionamento pessoal com Deus, nos leva a entender a verdadeira necessidade das pessoas que estão ao nosso redor, inclusive quais são os propósitos que Deus tem para nós. A maior necessidade na missão, a maior necessidade ao pregar o Evangelho, sem dúvida, é a oração. Porque há um grande trabalho a ser feito. Nós vemos Jesus falando aos seus discípulos, há um grande trabalho a ser feito. Os campos, a colheita é grande, tem muita colheita a ser feita, porém nós temos poucos trabalhadores. E através da oração dos discípulos, o Senhor enviará mais trabalhadores para que essa colheita seja efetiva. Então, através da oração, nós podemos entender quais são as necessidades das pessoas ao nosso redor. Através da oração, nós ouvimos direcionamentos de Deus a respeito daquilo que devemos fazer. Aqui, Jesus está dando um direcionamento para os seus discípulos. Orem, peçam ao Senhor que se faça a missão daquilo que precisa. O que a missão mostra de necessidade? Pessoas. Então, ele fala, orem a Deus e peçam que mais pessoas apareçam para o trabalho. A gente não vai se alongar muito nesse ponto, mas nós como igreja entendemos a importância de orarmos e de nos relacionarmos com Deus.
Em Lucas, no capítulo 18, tem uma parábola, a parábola da viúva persistente. O versículo 7 diz assim: acaso Deus não fará justiça aos seus escolhidos, que clamam a Ele dia e noite? Continuará fazendo-os esperar? Nós precisamos nos lembrar, meus amigos e meus irmãos, que a nossa oração, ela tem poder, a nossa oração é efetiva. Mas mais do que isso, a nossa oração nos ajuda a entender as necessidades das pessoas ao nosso redor. Mais uma vez eu digo isso. E os propósitos que Deus tem para nós e para essas vidas. Como está a sua vida de oração? Em suas orações, há pedidos a Deus por discernimento, por entendimento das verdadeiras necessidades ao seu redor? Há pedido a Deus que revele os propósitos que Ele tem para você? Ou você tem orado muito mais sobre as suas necessidades, aquilo que você precisa? Quando nós somos chamados por Deus a pregar o Evangelho, a falar do amor dEle, nós também entendemos que o chamado para ser discípulo é abrir mão de nós e viver em prol do outro. E a nossa oração, ela pode ser eficaz, ela pode abrir os nossos olhos para a necessidade do mundo, se nós nos colocarmos nesse lugar onde Jesus nos chama. É um grande desafio, a colheita é grande e os trabalhadores são poucos. Mas nós, através da oração, podemos entender essas necessidades. Amém? 8h02 já se foram. Qual foi o primeiro? Lá no 3. 1, 2, 3. E o segundo? Isso. Entenda as necessidades através da oração. Então, se você não anotou, anota aí para não esquecer. A terceira coisa, o terceiro princípio que nós aprendemos nesse texto, é que faltou um somos, e fui eu que escrevi errado, mas somos cordeiros e não lobos. Versículo 3, a Bíblia diz assim: vão, eu os estou enviando como cordeiros entre lobos. Nós somos enviados por Jesus a pregar o Evangelho, mas com o entendimento que nós somos cordeiros e não lobos. E o que isso quer dizer? Quer dizer que nós não devemos tentar convencer ou enfiar o Evangelho goela abaixo das pessoas. Não é por força e nem por poder, mas pelo Espírito, assim diz o Senhor, está em Zacarias, no capítulo 4, versículo 6. O Evangelho, a palavra Evangelho significa boas novas. O Evangelho é uma boa notícia para aqueles que estão perdidos, é uma boa nova para pessoas que não sabem o que estão fazendo da sua vida. É um convite para que pessoas respondam ao chamado de Jesus de forma genuína e não por medo. Há um claro contraste do cristianismo com outras religiões. É necessário entender que nem todos receberão a mensagem, mas a mensagem que nós temos a pregar ao mundo é uma mensagem de esperança e não de medo. Quando nós olhamos muitas vezes o comportamento da igreja, e eu digo a igreja global, a igreja como um todo, nós vemos que tem pessoas que se comportam como lobos, quando Jesus envia os seus discípulos como cordeiros. Se você sabe a diferença entre um cordeiro e um lobo, você sabe do que eu estou falando. Um cordeiro é um animal frágil, até diria, não é forte, mas no sentido, é um animal mais vulnerável, precisa do seu pastor, é um animal cheio de lãzinhas. O lobo é um predador, o lobo ataca, faz mal, o lobo vai caçando suas presas, a ovelha come planta, tranquilinha. Muitas vezes, como eu falei, nós vemos igrejas e pessoas que, em nome de Jesus, se comportam como lobos. Com abuso de poder, abuso de autoridade, abusos espirituais. Mas nós precisamos nos lembrar que nós não fomos chamados para ser lobos, fomos chamados para ser ovelhas. É claro que não é um ambiente confortável. Se me enviassem para uma missão difícil, eu prefiro ir como lobo, lógico, selvagem, corajoso. Agora, ovelhinha, quem quer ir para uma missão difícil de uma maneira vulnerável,
passivo de muitos sofrimentos. Mas é isso que nós somos, gente. Nós somos ovelhas de um pastor. E aí, isso nos lembra que nós precisamos confiar no nosso bom pastor. Jesus não nos envia de qualquer jeito, Ele está nos segurando. Acho que uma mensagem que fica para nós, de quando Jesus nos dá uma missão, quando Jesus envia seus discípulos, é que nós temos uma forma de fazer isso, precisamos fazer da maneira certa. O Evangelho é palavra de esperança e não de medo para as pessoas, amém? O quarto princípio que nós aprendemos aqui é o princípio de abandonar nossas bagagens. Puxa, eu falei no começo que é bom ter uma mochila, né? Mas quando nós lemos o versículo 4, a Bíblia diz assim: não levem bolsa, nem saco de viagem e nem sandálias. Provavelmente, Jesus está falando aqui de não levar sandálias extras para a viagem. Não quer dizer que era para eles irem descalços. Tá? Era para eles levarem apenas a sandália que eles estavam usando. Mas o que nós precisamos entender é que um discípulo de Jesus, ele viaja leve, ele não carrega bagagem. Quantas vezes nós vemos pessoas carregando fardos e mais fardos, e não só isso, acumulando coisas que são totalmente desnecessárias e sem proveito para aquilo que Jesus os chamou para fazer. Veja o jovem rico em Lucas capítulo 18, um rapaz que aparentemente estava disposto a seguir Jesus e fazer aquilo que Jesus ordenava, até que Jesus falou para ele: então você quer me seguir? Vem viajar leve comigo. Vende tudo que você tem, abandona todas as coisas que você tem e me siga. E esse jovem se mostra inapto para a missão. Quantas vezes nós vemos pessoas que estão lutando contra o chamado de Deus em suas vidas, porque não conseguem se desfazer das suas bagagens, não conseguem às vezes se desfazer de uma bagagem espiritual, uma bagagem emocional, ou até mesmo de sonhos e planos materiais que têm para a sua vida, mas que estão em desacordo com aquilo que Deus os chamou para fazer. Muitas vezes nós estamos aqui no culto, cantamos a música do Morada, e eu me despedi dos meus pais, queimei minhas carroças, afundei os barcos, mas chega em casa, está tudo lá, intacto, né? A gente só canta aqui na igreja, mas quando Deus nos pede algo, quando Deus nos pede para abrir mão de algo, nós falamos não para Ele. Nós precisamos nos lembrar que Jesus envia seus discípulos sem levar bolsas ou sandálias extras, não porque eles estavam desamparados, exatamente o contrário, porque durante a missão nada do que eles precisassem ia faltar. Jesus nos chama a abandonar nossas bagagens e a viajar de forma leve, porque para essa missão a única coisa que nós precisamos é do sustento dele, e haverá sustento. Os versículos 5, 6, 7 e 8... a gente vai pulá-los aqui rapidamente, mas nós vamos ver e entender que a promessa de provisão para os seus discípulos, vocês vão passar de cidade em cidade, de casa em casa, e vocês vão ver que eu vou cuidar de vocês, haverá alimento, haverá descanso, vocês não vão ficar desamparados. A gente não deve se preocupar com a qualidade das coisas que podem vir ou não. A gente precisa confiar que o Deus que chama é o Deus que sustenta. Gente, cada testemunho que nós vemos aqui na nossa igreja, dos nossos missionários, de pessoas que provaram da provisão e do sustento de Deus no campo missionário, ao cumprir seu chamado, ao cumprir aquilo que Deus estava fazendo, são coisas incríveis que nós vemos aqui. E eu creio, de todo o meu coração, que Deus ele sustenta aqueles que Ele chama. Lembre-se, o discípulo viaja leve, porque quem provê é Deus. A minha pergunta que fica é: o que você precisa esvaziar da sua mochila? Qual é a bagagem extra que você está carregando? Qual é a sacola, qual é a sandália extra que você está carregando na sua vida, que tem impedido você de viver aquilo que Deus tem para a sua vida? Fica para pensar. A quinta coisa que nós podemos aprender, o quinto princípio sobre uma vida missionária que nós podemos aprender nesse texto, é que a missão é urgente.
Então, eu vou ler de novo o versículo 4, diz assim: não levem bolsa, nem saco de viagem, nem sandálias. Sinal de que é uma viagem leve. E o texto diz assim: e não saúdem ninguém pelo caminho. O nome deveria ser Seja Mal Educado, né? Mas não é isso. As saudações naquela época, elas costumavam ser longas. Tinha todo um ritual para você, quando você passava por uma pessoa, e você tinha que fazer todo um ritual de saudação, era um costume daquele povo. Quando Jesus fala, não cumprimentem ninguém, não saúdem ninguém pelo caminho, ele não está falando para as pessoas serem mal educadas ou para ignorarem por quem eles passam. Mas é preciso que os discípulos de Jesus tenham um senso de urgência, de que a missão é urgente e necessária. É basicamente ele falando, olha, não percam tempo com formalidades. Vão e façam aquilo que vocês precisam fazer. Vão e façam aquilo que vocês precisam fazer. Era no capítulo anterior, no Lucas capítulo 9, nós vemos algumas pessoas que se disponibilizaram a seguir Jesus. Falaram que queriam seguir Jesus e fazer aquilo que Jesus ordena. Mas elas não tinham esse senso de urgência e de dificuldade que a missão poderia apresentar. Elas tinham coisas a fazer antes. Um deles fala assim, mestre, eu quero te seguir, mas permita-me que eu enterre meus pais antes. E aí, Jesus fala, olha, precisa amar mais a mim do que seus pais, se quiser me seguir. E tem todo um contexto também, não é para deixar o corpo exposto, né? Esse enterrar seus pais é também uma longa história. Enfim, algumas pessoas não entendiam qual era o chamado, a urgência do chamado. E quando nós olhamos para o mundo em que nós vivemos, a gente precisa entender que o Evangelho ele é urgente para as pessoas. As pessoas estão morrendo, as pessoas estão perecendo, as pessoas estão desperdiçando suas vidas em coisas fúteis e que não levam a nada, senão a perdição. E muitas vezes nós estamos parados aqui, cheio de coisa para fazer, antes de cumprir aquilo que Deus nos chamou. A pergunta que eu faço para nós é, nós temos, enquanto igreja, enquanto corpo de Cristo, discípulos de Jesus, nós temos essa consciência de que a pregação do Evangelho, o compartilhar das boas novas, ele é algo urgente na nossa vida e no nosso mundo? Ou será que a gente está gastando o nosso tempo com saudações vãs, sendo que Jesus está nos chamando para algo urgente e necessário? Será que nós estamos com o nosso senso de urgência em dia? Fica para pensar. Aqui eu vou fazer uma breve pausa para nos lembrar dos 5 princípios que a gente aprendeu até agora, porque nós já estamos indo para os 5 finais. Então, o primeiro princípio foi, não se faz missões sozinho. O segundo, entender as necessidades através da oração. O terceiro, somos cordeiros e não lobos. O quarto, abandone suas bagagens. É isso aí. E o quinto, a missão é urgente. Estou muito orgulhoso de vocês. A gente poderia parar por aqui até, mas tem mais 5 para a gente aprender. A sexta coisa que nós podemos ver nesse texto, o sexto princípio que nós aprendemos, é que os tempos são maus e as pessoas também. Como eu falei, a gente vai pular alguns versículos, então a gente pulou o 6, o 7 e o 8. Eu vou ler a partir do versículo 9, a Bíblia diz assim: curem os doentes que ali houver e digam-lhes, o reino de Deus está próximo de vocês. Então, é uma ordem do que eles devem fazer, curar os doentes e anunciar o reino. Aí o versículo 10 diz, mas quando entrarem numa cidade e não forem bem recebidos, saiam por suas ruas e digam, até o pó da sua cidade, que se apegou aos nossos pés, sacudimos contra vocês. Fiquem certos disso, o reino de Deus está próximo. E eu digo, naquele dia haverá mais tolerância para Sodoma do que para aquela cidade. Ai de você, Corazim, ai de você, Betsaida, porque se os milagres que foram realizados entre vocês o fossem em Tiro e Sidom, há muito tempo elas teriam se arrependido, vestindo roupas de saco e cobrindo-se de cinzas. Mas no juízo haverá menor rigor para Tiro e Sidom do que para vocês.
E você, Cafarnaum, será elevado até o céu? Não, você descerá até o Hades. Aquele que dá ouvidos a vocês está me dando ouvidos. Aqueles que o rejeitam está me rejeitando. Mas aquele que me rejeita está rejeitando aquele que me enviou. Olha que interessante. Aqui Jesus está falando, ele deu uma ordem aos seus discípulos para eles irem, curarem, falarem a respeito do Evangelho. Mas ele faz um alerta, ele fala, olha, pode ser que vocês entrem em cidades onde vocês serão mal recebidos. E lá eu peço que vocês sacudam a poeira do pé de vocês. E a gente não vai entrar nos detalhes do que isso significa exatamente. Mas algo que precisa estar, que a gente precisa ter noção, é de que os discípulos eles estavam passíveis de serem mal recebidos em determinadas localidades. Quando o texto fala a respeito de Corazim, Betsaida, cidades da Galileia, na qual ele pregaram o Evangelho, realizou milagres ali, mas os habitantes não haviam se arrependido verdadeiramente. E ele fala que a culpa que eles carregavam, pessoas que ouviram o Evangelho, mas não se entregaram a essa mensagem, era maior do que a culpa de Tiro e Sidom, que na época eram duas cidades reconhecidamente como idólatras e pagãs. As palavras de Jesus nos mostram que existe uma excessiva dureza e incredulidade no coração humano. Isso há 2000 anos atrás e isso até hoje. Era possível alguém ouvir a Cristo, contemplar seus milagres e ainda assim permanecer na incredulidade. Mas o que mais me chama a atenção é que a hostilidade e a maldade não são novidades para aqueles que são discípulos de Jesus. Quantas vezes você já não parou para conversar com alguém e falou, esses tempos difíceis esses que nós vivemos, né? Jesus está voltando. Olha a maldade, nunca o homem foi tão mal assim. Desculpa, mas desde Gênesis 3 o homem foi mal assim. Desde Gênesis 3 o homem foi mal assim. Nós vivemos sim numa época difícil, nós não podemos ignorar, particularmente o que nós podemos sim afirmar é que talvez temos desafios na qual nunca antes vimos. Desafios de uma cultura já chamada hipermoderna, já superou a pós-modernidade, mas com desafios que a igreja talvez nunca tenha passado antes, mas não quer dizer que a maldade é uma novidade. A maldade não é uma novidade, a rejeição ao Evangelho, a mensagem de Jesus, ela já acontecia desde aquela época. Enquanto a igreja existir, nós teremos que esperar que a igreja seja ovelha em meio de lobos. Nós precisamos estar preparados para perseguição, precisamos estar preparados para ódio, para maus tratos, precisamos estar preparados para sermos rejeitados, porque haverá sim rejeição dessa mensagem. A gente muitas vezes fica conversando, cara, mas o que a gente pode fazer para mudar a ideia de algumas pessoas? O que a gente pode fazer para mudar alguns aspectos da sociedade, da cultura? A gente precisa pregar a palavra. Tá, mas e o que mais? Pregar a palavra. Mas prega a palavra? E se eles não quiserem? Continua pregando a palavra. Sabe, nós não devemos esperar favores de pessoas incrédulas que não creem na mesma coisa que nós. Martinho Lutero tem uma afirmação muito sincera e verdadeira, que ele diz assim: se puder, Caim continuará assassinando Abel até o fim do mundo. Olha que interessante. Se puder, Caim continuará matando Abel até o fim do mundo. Isso quer dizer para nós que enquanto o mundo existir, haverá maldade e haverá dificuldades. E nós, como discípulos de Jesus, precisamos estar preparados para isso. E talvez a pergunta que fique é, como se preparar, né? O que a gente pode fazer? E deixa isso para um outro dia. O sétimo princípio que nós podemos aprender é que a missão requer autoridade. Então, a gente leu o versículo 16, que diz: aquele que dá ouvidos a vocês, está me dando ouvidos. E no versículo 19, Jesus diz:
Eu dei a vocês autoridade para pisarem sobre cobras e escorpiões, e sobre todo o poder do inimigo. Nada lhes fará dano. Quem ouve vocês, ouve aquilo que eu estou dizendo. Esse versículo, ele enfatiza a unidade entre Jesus e seus discípulos. Quando nós somos enviados por Jesus, nós precisamos demonstrar que nós somos um com Cristo. Aquele que ama e permanece em Cristo, faz aquilo que ele ordena. Isso está lá em João capítulo 15. Mas o que nós precisamos entender é que a missão requer autoridade, pois as pessoas que irão nos ouvir precisam, na verdade, ouvir Jesus. E não ouvir o que nós temos para dizer. Quando Jesus nos deixa a grande comissão lá em Mateus capítulo 28, ele fala: foi-me dada toda a autoridade e eu os envio para pregar, curar, fazer discípulos. Jesus nos deu autoridade para fazer tais coisas. Mas veja bem, é autoridade dele, autoridade no nome dele. Não para uso pessoal, não para vanglória, não para abuso. Não para trazer nenhum tipo de benefício ou sujeição à nossa própria pessoa, mas sim a pessoa de Cristo. É por isso que nós não precisamos nos preocupar muito com o que vamos falar ou o quão capacitados nós somos. Mas o que nós precisamos nos preocupar é o quão perto de Jesus eu estou para ouvir o que Ele tem a dizer para mim e para as pessoas. A missão requer autoridade, porque não é uma missão fácil. Você não vai falar daquilo que você acha, daquilo que você pensa, você vai falar daquilo que Jesus quer que você fale. E é preciso estar perto dele para ouvir. Só tem autoridade verdadeira pessoas que andam perto de Jesus. Fora isso, são discursos vazios e sem sentido. Nós precisamos fazer o que fazemos, na autoridade daquele que nos enviou. Não tem a ver com nossa força, mais uma vez, não tem a ver com o nosso poder, mas tem a ver com aquilo que Jesus pode fazer através de nós. E é interessante que o texto fala assim, olha, quem ouve vocês está me ouvindo. Quem não ouve o que vocês estão dizendo, não só não está me ouvindo, mas também está rejeitando a quem me deu a mensagem. Então fica tranquilo. Você não precisa ter medo daquilo que Jesus confiou para você fazer, porque não é nada pessoal quem vai te rejeitar. É a história dele com Deus. Então creia que Jesus te levantou com autoridade para falar no nome dele, se de fato você vive assim, para transformar a vida das pessoas. Amém? Esse amém já foi um pouquinho mais baixo, mas eu creio que já está no 7º, e dá uma cansada, né? Amém? Amém. É isso. O 8º princípio que nós podemos aprender, e a gente já está bem pertinho do fim, é que a missão traz alegrias inesperadas. Veja, a gente vai voltar agora, o versículo 17, diz assim, os 72 voltaram alegres e disseram, Senhor, até os demônios se submetem a nós em teu nome. Veja bem, no versículo 9 que nós lemos, Jesus disse para eles irem fazer o quê? Curar e pregar o reino. E aí eles foram para curar e pregar o reino e de bônus ganharam poder para expulsar demônios. Olha que coisa boa. Algo que nós podemos entender aqui é que a missão, quando nós vivemos aquilo que Jesus nos chamou para fazer, coisas alegres e inesperadas nos acontecem. A cumprir o nosso chamado, mesmo com as dificuldades, é nos reservado algumas alegrias. E, como a gente está bem de tempo, vou contar uma breve história de algo que aconteceu comigo a respeito de alegrias inesperadas no campo missionário. Eu não sei quantos sabem, mas ano passado eu tive a oportunidade de ir com um grupo aqui da igreja para o Chile. A gente foi fazer missões, ajudar algumas igrejas lá, num trabalho de evangelismo, e foi uma experiência muito legal. Enquanto a gente estava organizando a viagem, basicamente estava indo o pastor Djalma, o pastor Leno, o pastor Felipe e eu. Éramos em 4 pastores. Mas eu nunca tinha tido uma experiência de liderar uma equipe de campo em missões. Era algo novo para mim. Eu já tinha feito trabalhos evangelísticos, já tinha participado de equipes assim,
mas eu nunca tinha liderado um grupo de evangelismo. E o que aconteceu? Nós íamos atender 2 cidades. Uma que era a cidade principal, onde a nossa igreja tem missionários, que é Temuco, e um outro grupo ia para Angol, que é uma cidade que fica aproximadamente uns 150 quilômetros de Temuco. E esse grupo que ia para Angol ia ficar 5 dias lá. Nós éramos no total umas 15 pessoas e só 4 iam para Angol. Adivinha quem foi escolhido para ir para essa cidade no interior do Chile, sem saber falar espanhol e liderar um grupo de evangelismo? Fui eu. E lá fui eu. Eu tinha minha grande companheira intérprete, Gabi Rissetti, comigo. Então eu falei assim, bom, eu vou dar uma arranhada no espanhol, o que eu precisar traduzir, eu chamo a Gabi e vamos embora. Assim, as outras 2 pessoas do grupo, eu tinha zero intimidade, assim, eu estava conhecendo elas, então estava eu, a Gabi e mais 2 que até então eram desconhecidas, hoje são muito queridas, Rutinha e Raquel. Mas a gente foi para Angol e meio assim, eu perguntando, o que a gente vai fazer lá, como que vai ser? Não, chega lá e o pastor vai orientar vocês. Eu falei, não, mas não tem, tipo, sei lá, um cronograma, uma programação, pelo menos para a gente se preparar, tipo, eu vou lá fazer o quê? Não, vai lá, você vai ouvir o que o pastor precisa e daí vocês vão, vai tudo bem, vai ser bênção, fica tranquilo, né? Aí, enfim, a gente foi, chegamos meio tarde da noite lá, um frio, aí sentamos na mesa assim, com uns 20 irmãos da igreja, e começaram a falar espanhol, e eu aqui, tipo... Sim, ó, né? E aí, chegou a hora da gente descansar da viagem, né? A gente fez uma viagem bem longa, quase 2 dias de viagem. Aí, as meninas vão para a casa do irmão tal, e você vai para a casa do pastor. Sim, e Gabi, comigo? Tipo, eu preciso de uma intérprete, né? E não, eu fui sozinho, faz sentido, né? Elas ficarem numa casa as 3 e eu não, mas eu sei que eu me vi ali numa situação, meus irmãos, que eu falo, cara, não sei o que fazer. Eu vou precisar passar uma grande vergonha e tentar falar um espanhol horrível, porque eu preciso comer, eu preciso tomar banho e preciso saber onde ficam essas coisas na casa do pastor, né? Enfim, nós ficamos ali em Angol por 4 dias e quando eu olho hoje para tudo que nós vivemos, eu acho que foi uma das experiências mais marcantes e poderosas da minha vida. O jeito que nós fomos recebidos ali por aquela igreja, por aqueles irmãos, o tanto que eles se esforçavam para nos entender aquilo que a gente estava falando, o sorriso no rosto de ver pessoas que se disponibilizaram a estar lá com eles, a falar do Evangelho, compartilhar. As amizades que nós fizemos com cada um deles são coisas que eu tenho certeza que vou levar para o resto da minha vida. Inclusive, ontem foi aniversário do filho do pastor, que eu fiquei hospedado na casa. A gente trocou uma mensagem ali, só um feliz cumpleaños, amigo! Básico, não tem erro. Mas foi uma experiência muito, muito, muito legal. Assim, eu falo para todo mundo que me pergunta que realmente mudou a minha vida. Inclusive, no último dia, eu tive o meu espanhol elogiado pelo pastor. Então, assim, alegria inesperada. Alegria inesperada, é isso que reserva para os discípulos. Mas, voltando, a missão ela nos traz alegrias inesperadas. Por mais que a gente tenha dificuldade, por mais que a gente passe por momentos difíceis, por mais que o caminho proposto não é um caminho fácil, a alegria proposta para nós, a alegria para aqueles que servem a Cristo. Né? A gente sabe que a mensagem que eles estavam propagando era uma mensagem do reino, e a Bíblia diz que o reino é paz, justiça e alegria. A alegria para aqueles que anunciam o reino de Deus, e a alegria para você em cumprir aquilo que Deus tem te chamado para fazer. Amém?
Mas, ao mesmo tempo que a missão nos traz alegrias inesperadas, nós precisamos nos lembrar de um nono princípio, que é: a nossa maior alegria é sermos salvos por Jesus e não aquilo que nós fazemos. Porque Jesus, ele adverte os seus discípulos, no versículo 20, ele diz assim: contudo, alegrem-se, não porque os espíritos se submetem a vocês, mas porque seus nomes estão escritos nos céus. Jesus adverte os seus discípulos contra alegrar-se demais naquilo que ele havia feito por intermédio deles, pois existe uma bênção ainda maior. Além de tudo aquilo que nós podemos fazer, vivenciar no campo missionário, vivenciar na nossa vida de pregar o Evangelho, existe uma alegria ainda maior, e essa nada muda, nada tira, nada rouba, que é a alegria de sermos salvos por Jesus Cristo. O nome de cada um de vocês está registrado nos céus, o famoso livro da vida. A salvação da nossa alma, a salvação da sua alma, do seu próximo, ela é muito mais importante que qualquer tipo de demonstrações de poder. Cristo quer que seus seguidores percebam as realidades eternas por trás de sua lealdade a Ele. Jesus não está te chamando só para ir pregar o Evangelho, Jesus está te chamando porque há uma eternidade inteira para ser vivida com Ele. Nós devemos ter como alvo o cristianismo que tem a graça da salvação como um elemento primordial. A gente não pode se contentar com falar com eloquência, ou pregar com vigor, ou com manifestações e demonstrações de poder e dons. Aleluia, glória a Deus se nós tivermos isso, mas a sua maior alegria tem que estar na salvação que Deus garantiu e selou no seu coração com o Espírito da promessa. Essas coisas todas são boas em seus devidos lugares, não devem ser menosprezadas, afinal, eles fizeram isso no poder de Jesus, não foi no poder deles. Elas são proveitosas, mas nós precisamos nos lembrar que o nosso descanso, nós não podemos descansar na verdade, enquanto não tivermos o testemunho do Espírito Santo em nosso coração e daqueles que estão recebendo a nossa mensagem. Nós somos lavados, fomos santificados, fomos justificados no nome do Senhor Jesus. E essa é a maior alegria que pode nos reservar. Como eu falei, a experiência lá foi incrível. Eu voltei com o meu repertório linguístico maior, voltei com novas receitas, voltei com um lugar para ir, mas a minha maior alegria é a minha salvação. Minha maior alegria é saber que Jesus me chamou, Jesus me salvou. E aquilo que eu vivi ali é parte do todo que Jesus tem preparado para mim. A sua maior alegria não é aquilo que você vai fazer com missão da sua vida. Talvez você esteja sendo chamado para ser um médico, para ser um advogado, para ser um missionário que pregue e fale do amor de Jesus para outras pessoas, que use aquilo que Deus te deu em prol das pessoas, mas a sua maior alegria tem que ser em saber que você é salvo, escolhido por Jesus Cristo. Amém? Nós somos salvos, somos lavados, e essa é aquilo que mais importa para nós. Agora, por último, eu esqueci de fazer a brincadeirinha do TikTok, né? Porque no TikTok sempre aparece vídeo. 10 coisas que você precisa saber sobre tal coisa. A última é a mais importante, fique até o final. Mas, de fato, eu deixei aquilo que eu acho mais importante por último. O reino de Deus se aproxima. O que nós vemos durante todo esse envio de Jesus aos seus discípulos é que a mensagem é urgente, a mensagem é importante. E a mensagem é: o reino de Deus está próximo. O reino de Deus se aproxima. E a pergunta que eu nos faço enquanto igreja é: qual é a mensagem que nós estamos pregando ao mundo? Para aquele povo, essa era uma mensagem central e forte, porque eles viviam um contexto, se você sabe um pouco do tempo em que Jesus veio a esse mundo, você sabe que ali havia todo um contexto à espera do Messias, à espera de um rei que fosse libertar esse povo do jugo do Império Romano. Então essa mensagem era central para eles. Era uma mensagem muito importante. E isso é inquestionavelmente verdadeiro.
Era uma proclamação muito forte. Mas o que eu me pergunto, o que eu nos pergunto enquanto igreja é: qual é a mensagem que nós estamos pregando ao mundo? Nós estamos dizendo ao mundo: o reino de Deus se aproxima. O reino de Deus está próximo verdadeiramente. As pessoas estão ouvindo, estão a respeito disso. Era uma mensagem simples, porém admirável. Era uma mensagem sem muita enrolação, era uma mensagem sem muitas minúcias, era uma mensagem simples e direta, que é aquilo que as pessoas precisam ouvir. Há uma boa nova, o reino de Deus se aproxima. O seu sofrimento, as suas dificuldades, o senhorio da sua vida está debaixo da mão errada, mas o rei que pode verdadeiramente te governar está vindo. Você quer abrir seu coração para ele? A mensagem é simples. E talvez a gente deva até se perguntar um pouco se a maneira como nós estamos expondo o evangelho para as pessoas, ela é realmente simples e eficaz. A gente não precisa de muito mais teólogos, embora se você quiser fazer teologia, é excelente, muito bom. A gente não precisa de um grande show, ou de um grande evento, ou de grandes conferências para falar às pessoas a mensagem mais simples possível. O reino de Deus se aproxima, entregue sua vida a Ele. A gente pode pregar a palavra com mais simplicidade, com mais verdade, com mais amor, com mais identificação, com mais empatia. Se a gente entender que a mensagem é muito simples e ela importa, o reino de Deus se aproxima. Com isso, eu finalizo os 10 princípios que nós podemos aprender sobre uma vida missional. Sinceramente, quando eu estava estudando e orando e organizando essa mensagem, eu percebi que nada aqui é uma novidade. Talvez muito daquilo que eu falei você já tenha ouvido falar, você sabe do que eu estou falando. Talvez não nesses termos, talvez não nesse contexto da história, mas você sabe dessas coisas, você sabe da urgência do evangelho, você sabe do comprometimento que é, você sabe que você precisa orar na sua vida, não tem nenhuma grande novidade. Mas a pergunta que eu quero deixar para nós, para finalizar essa noite, é: nós estamos vivendo isso? Como igreja de Jesus, nós estamos vivendo o envio que nós recebemos de Cristo? Essas coisas, elas são verdades e são aparentes e práticas da nossa vida? Quero convidar você a ficar em pé. Hoje não tem nenhum grande apelo, hoje não tem nenhum grande desafio. Quero desafiar você a viver algo diferente. Não, quero que você reflita, quero que você ore, quero que você peça direcionamento de Deus. Deus, o que eu devo fazer com tudo isso que eu recebi? Deus, eu quero entender quais são as necessidades que estão ao meu redor e qual é o propósito que o Senhor tem para mim nisso. Vamos começar a missão do jeito que Jesus falou para eles começarem, orando, pedindo a Deus que envie trabalhadores, orando, pedindo a Deus discernimento e entendimento daquilo que é verdadeiramente necessidade. A minha oração é para que todos nós, para que a juventude da nossa igreja, seja uma juventude que viva aquilo que Deus tem preparado. Seja uma juventude cheia de missionários, cheia de pessoas com entendimento que são verdadeiros discípulos. Pessoas que amam a Deus acima de todas as coisas, pessoas que amam ao próximo como a si mesmo, pessoas que dedicam a sua vida para entregar uma mensagem ao mundo. O reino de Deus se aproxima. Amém? Nós vamos orar, logo em seguida nós vamos cantar uma música que ela é uma verdade para nós. Eu não sei se você já parou para pensar por que a gente canta músicas depois da palavra. Geralmente a gente pensa em músicas que vêm desafiar ou afirmar coisas nos nossos corações a respeito daquilo que a gente ouviu. E hoje nós vamos cantar, logo depois da oração, uma música que fala que o Senhor Jesus Cristo, Ele tem poder para salvar o mundo. Que a luz de Cristo brilha nesse mundo de trevas.
E eu quero convidar você a orar comigo, mas logo em seguida a cantar isso com o seu coração. Um coração que tem falhas, que tem medos, tem dificuldades, mas que crê que através do Espírito Santo agindo em nós, nós podemos fazer a verdadeira diferença nesse mundo. Amém?